What's going on? What the hell is going on? Listen to what our colleague's got to say. Right, you're under arrest on suspicion of conspiracy to kidnap. You do not have to say anything. What is going on? What are you talking about? Mention one question after which led to line for anything you do so may begin with. Can you tell me what you're talking about? You're getting new, mate. Fine. Esse é Gavin Plumb, em seus 36 anos de idade. E apesar de dizer o contrário, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Obcecado pela apresentadora Holly Willoughby, ele tinha um plano terrível. Guiado por sua fantasia, ele adquiriu uma série de itens que foram encontrados em sua residência nesse dia. Itens esses que desenhavam os pensamentos doentios e perturbados de um homem que não media esforços ou recursos para realizar seu plano. Holly Mary Willoughby nasceu no dia 10 de fevereiro de 1981. A mais nova de duas meninas, ela cresceu em um ambiente bastante saudável na Inglaterra. Seu caminho até a TV começou aos 14 anos de idade. Holly se tornou modelo, escritora e apresentadora de TV. Ela trabalhou para grandes empresas como ITV e BBC. Ela se casou com Dan Baldwin em 2007 e teve 3 filhos. Holly é uma figura bastante conhecida na Inglaterra e, assim como outras pessoas famosas, atrai todo tipo de atenção, positiva e negativa. Estar em evidência permite que qualquer pessoa consiga emitir opiniões sobre o indivíduo, e a internet apenas deu destaque para esse grupo mais vocal. A obsessão por celebridades não é algo recente e pode gerar comportamentos um tanto problemáticos, e na maioria das vezes, nada saudáveis. Esse foi um fenômeno que ficou conhecido como relação parasocial. Ela acontece quando um sujeito cria laços de amizade ou intimidade com uma figura pública, de maneira unilateral. As redes sociais e sites de streaming permitiram que essas celebridades ou subcelebridades compartilhassem parte de suas vidas publicamente. Seus fãs acompanham suas publicações ou transmissões ao vivo diariamente, às vezes com maior frequência do que fazem com familiares e amigos reais. Sujeitos menos preparados para esse ambiente parecem não perceber que, de fato, fazem apenas parte de um número que nem ao menos é exibido por inteiro. Aquela celebridade não sabe de sua existência, mas o indivíduo está cego demais por sua obsessão para perceber. Quando tentativas de contato falham em conseguir uma resposta, esse sujeito costuma se virar para um de 2 caminhos: ódio ou fantasia. E enquanto ambos são perigosos, foi o segundo que se provou mais nocivo. Isso porque, eventualmente, essas fantasias são arrastadas para a realidade. E com Holly não foi diferente. Gavin Plumb nasceu em fevereiro de 1987, em Essex, na Inglaterra. Por motivos que não ficam claros, seus pais se divorciaram, e Gavin, junto de seus 3 irmãos, foi criado pela mãe e padrasto. Vizinhos descreveram aquela como sendo uma família normal, com os garotos constantemente brincando na porta de casa. Gavin sempre esteve acima do peso e foi alvo de bullying em sua escola por esse motivo. Diferente de seus irmãos, ele passou a ficar cada vez menos tempo na rua. Sem muitos amigos e com notas muito abaixo do esperado, Gavin conseguiu se graduar. Ele passou por alguns empregos no início de sua vida adulta, mas não parecia caminhar para uma direção em específico. Sem ambições ou sonhos, ele deixou que a vida o guiasse. Entre os empregos, o último no qual trabalhou foi como segurança em um shopping center. Descrito como alguém introvertido e reservado, Gavin ainda dispunha de alguma habilidade social. Apesar de não fazer amigos, ele conseguiu estabelecer alguns relacionamentos amorosos. Ellie Road foi uma dessas mulheres. Em suas declarações, após o caso chegar à mídia, ela descreveu Gavin como alguém carinhoso e alegou que jamais imaginaria que ele fizesse algo assim. Um relato muito diferente de Laura Roberts. Essa foi a ex-esposa de Gavin, com quem teve 2 filhos em um casamento que durou apenas 3 anos. Segundo Laura, Gavin era um homem extremamente agressivo. Ao menor sinal de que seria contrariado, ele partia para cima de sua esposa. Entre socos, chutes e ofensas, Laura viveu aterrorizada até que optou pelo divórcio. Não há informações sobre a relação de Gavin com seus filhos após o término. Agora morando sozinho, ele se trancou em seu quarto, onde dividia seu tempo entre 2 atividades: jogos eletrônicos e fotos inapropriadas. Para o segundo, ele ficava em sua janela observando a vizinhança. Quando uma mulher que lhe agradava passava por ali, ele tirava fotos e as guardava em seu computador. De marido agressivo, Gavin passou a ser visto como um vizinho esquisito. Foi então que ele começou a perseguir garotas na rua, e em ao menos 2 ocasiões chegou a abordá-las com o objetivo de sequestrá-las.
Em 2006, uma mulher que pediu para não ser identificada foi alvo de Gavin. Ela estava em um trem quando recebeu um bilhete desse homem. O texto ordenava que ela deixasse o trem junto com ele em silêncio. Revelando uma corda e uma réplica de pistola, Gavin completou a ameaça à distância. Ele então se aproximou, colocou sua mão sobre o joelho dessa mulher e fez com que ela se levantasse. Desesperada, essa moça fez contato visual com outra mulher, que pediu a ajuda de um homem que estava no trem. Esse homem se aproximou de Gavin e, ao perceber que seria confrontado, ele largou a mulher e fugiu. Essa história apenas veio a público após a prisão de Gavin, e ao que tudo indica, o caso não foi levado à polícia na época. E apesar de ter ficado mais conhecido pelo stalking, a primeira vez que Gavin apareceu na televisão não foi usando algemas. Em 2018, ele apareceu em um documentário realizado pela BBC sobre indivíduos que lutavam contra a obesidade. Gavin chegou a pesar mais de 200 quilos e suas fantasias apenas pioraram. Por algum motivo, ele estava investido na ideia de sequestrar uma garota para satisfazer seus desejos. 2 anos após a tentativa no trem, ele abordou 2 garotas de 16 anos. Ele foi capaz de prender os pulsos das jovens com uma fita, mas foi descoberto enquanto as levava para dentro de um armazém. Não fica claro se o caso foi levado à polícia, mas ao que tudo indica, Gavin não recebeu acusações nessa ocasião. Ele estava apenas esperando uma oportunidade para cometer aquele crime. E enquanto suas tentativas foram frustradas na vida real, foi na internet que suas fantasias ganharam forma. A atividade online de Gavin era bastante extensa, com grande parte dela se passando no aplicativo Kik. Essa é uma plataforma de comunicação tanto para mensagens diretas como em grupo. A grande maioria desses grupos abrigam discussões saudáveis e sobre tópicos inofensivos. Porém, como acontece em todas as ferramentas, há quem a use para o mal. Entre os grupos frequentados por Gavin, estava um no qual os usuários compartilhavam suas fantasias sobre sequestrar uma pessoa. E na maioria das vezes, a motivação era ligada a atos íntimos. Com o avanço da tecnologia, é natural que atividades criminosas migrem para o ambiente digital, o que força a polícia a fazer o mesmo. Simplesmente encerrar grupos ou derrubar aplicativos não resolve o problema. Esses são indivíduos criminosos que precisam ser localizados e punidos. Para isso, investigadores se infiltram nesses grupos para extrair essas informações. Eles são capazes de imitar o comportamento online dos outros membros e se fixam nesses grupos para monitoramento. Esse trabalho de inteligência da polícia é muito importante, como ficará claro neste caso. O grupo do qual Gavin participava estava sendo monitorado por um agente em Minnesota, nos Estados Unidos. Seu nome real não será revelado, e para o bem deste vídeo o chamaremos de David. Isso porque naquela ocasião, seu apelido no grupo era David Nelson. Ele começou a perceber que um usuário em específico parecia bastante engajado no planejamento e execução de seu primeiro sequestro. Nomeando diferentes celebridades femininas, ele dizia que faria com elas coisas que o colocariam no corredor da morte. O apelido desse usuário era Big Bear 341987, mas seu nome real era Gavin Plumb. Ele se tornou uma pessoa de interesse para o agente David, que começou a trocar mensagens privadas com ele. Durante algum tempo, esse policial alimentou as fantasias de Gavin enquanto tentava conseguir mais informações. Entre as celebridades citadas por Gavin, a que pareceu receber mais atenção foi a apresentadora Holly Willoughby. David foi capaz de conseguir a confiança de Gavin e recebeu todo o planejamento para o sequestro. Esse vídeo foi gravado pelo próprio Gavin, para mostrar ao agente a evolução do seu plano. Algemas, uma grande quantidade de amarras e brinquedos adultos foram apresentados no vídeo. E acreditando estar conversando com outro sujeito tão perturbado quanto, ele enviou também uma mensagem em vídeo, onde mostra seu rosto por completo. Estava claro para o policial que Gavin era de fato alguém perigoso, e estava a poucos passos de trazer sua fantasia para a realidade. Em poucos dias, David conseguiu convencer Gavin de que faria parte daquele sequestro. Ele mentiu sobre também estar obcecado pela apresentadora e pediu para que ele o esperasse para realizar o ataque. Esse agente então criou uma imagem falsa de uma passagem de avião comprada dos Estados Unidos para a Inglaterra. Com essa imagem enviada, ele conseguiu o nome real de Gavin, que parecia feliz em ter mais braços para construir sua fantasia. Com um caso bastante sólido, a polícia de Minnesota entrou em contato com as autoridades da Inglaterra. Eles fizeram uma rápida investigação própria e às 21h44 do dia 4 de outubro de 2023, os colegas de David chegaram à casa de Gavin. What's going on?
What the hell is going on? Listen to what my colleague's got to say. Right, you're under arrest on suspicion of conspiracy to kidnap. You do not have to say anything. What is going on? What are you Listen to what talking she's saying. about? Mention one question, something which led to line in court. Anything you do so may begin with Can you tell me what you're talking about? You're getting Dubai, alright? Yeah, you are very gentle. necessities for the arrest are to allow for a prompt and effective investigation by interview and to prevent any physical harm to the person. Okay, we'll talk about it back. To who? Can you please explain to me what the hell is going on? Yeah, so at the moment you're under arrest for conspiracy to kidnap. Who? Holly Willoughby. I think those ones are warm. That's the allegation. Okay, where's that come from? Like I said, it'll be explained to you in custody, and you'll be interviewed about it. I'm not going to tell you any further than that at this current time, okay? Okay then. But that is the allegation. Yeah, sorry. I'm not gonna lie, she's a fantasy of mine. I mean, she's a fantasy of a lot of guys, isn't she? Right, okay. Go anywhere in Florida. Been destroyed. Mate, if you'd have knocked, I would have opened and spoke to you. As we said, the reason I was literally just about to go to bed. The reason that they're going into that is because of the offence that you've been arrested for, we need to make sure that we can gather as much evidence as we can as quickly as we can. So we've had to put the door in to secure the evidence. Alright? You've got no reason. Gavin tinha revelado seu plano em detalhes para apenas uma pessoa, e foi nesse momento que ele percebeu que durante todo o tempo esteve confessando seu plano para a polícia. Gavin foi encaminhado para a delegacia e os agentes puderam revirar o seu quarto. Com um odor estranho e bastante desorganizado, aquele local levou algumas horas para ser analisado. Os dispositivos eletrônicos revelaram não apenas o plano de Gavin, como o tamanho de sua obsessão. Mais de 1000 fotos de Holly foram encontradas armazenadas na máquina de Gavin, e muitas delas modificadas por inteligência artificial, na tentativa de colocar o rosto da apresentadora em corpos que não eram dela, o que formava uma coleção falsa de imagens íntimas de Holly que nunca existiram. Fotos e vídeos de outras celebridades, bem como mulheres desconhecidas, também foram coletadas dos aparelhos encontrados na residência. Ao todo, foram mais de 10.000 arquivos analisados que giravam em torno das fantasias de Gavin. Agora seria o momento no qual o plano seria revelado, mas não será necessário. Isso porque o próprio Gavin gravou as instruções em áudio. Right, plan of action. I'll give you a brief rundown. Basically, we're going to hit it at night. Less traffic on the road, etc. Chloroform both of them. That way then they can both be easily restrained. We're then going to force her to make a video just saying that she come with us under her own free will, that she's with us under her own free will. No, she's fully consenting into everything we do to her. So that covers us. Gavin não apenas tinha o endereço da apresentadora, como reuniu uma grande quantidade de informações sobre os membros da família. Seu objetivo era violentar a mulher na frente do marido e filhos, para depois levá-la para outro local para torturá-la. Ele chegou a mapear as câmeras de vigilância no trajeto e tinha escolhido um prédio abandonado para matar Holly e esconder o corpo. Aquele era um plano bastante fantasioso que não levava em consideração uma série de outros fatores. Holly é uma pessoa muito famosa na Inglaterra e conta com uma equipe de seguranças dispostos a medidas extremas para protegê-la, além de fotógrafos e jornalistas que a perseguem diariamente. E passar por seguranças armados e altos muros não pareciam estar entre as habilidades compatíveis com Gavin. Seria muito improvável que ele fosse capaz de se aproximar de Holly, mas de qualquer forma a investigação impediu um possível susto, e teria salvo a vida de uma pessoa com menos fama. O caso chegou à mídia e, como se tratava de uma pessoa muito famosa, se espalhou rapidamente por noticiários e sites. Holly pareceu muito afetada com a descoberta da polícia, e 6 dias depois da prisão de Gavin, optou por encerrar momentaneamente sua participação na TV. Ela se recusou a conversar com a mídia e passou um tempo com sua família longe das câmeras. Em julho de 2024, Gavin Plumb foi acusado por encorajar ou ajudar em sequestro, estupro e homicídio. Holly foi convidada pela justiça a participar do julgamento, mas optou por não comparecer. Ela emitiu por escrito uma declaração que foi mantida em sigilo. Apenas pessoas autorizadas puderam ler a carta, e o juiz responsável pelo caso foi uma delas. Após ler o texto, ele entendeu que as ações de Gavin causaram um impacto negativo permanente na vida de Holly. As fotos e vídeos encontrados no computador do criminoso, somado às mensagens trocadas com o policial,
Os itens encontrados na residência e os áudios enviados convenceram o juiz de que Gavin tinha intenções reais de cometer aqueles crimes. O júri entendeu que ele não era apenas um perigo para Holly, como também para outras mulheres. Sendo assim, ele foi considerado culpado por todas as acusações de forma unânime. Gavin foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 16 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Gavin é considerado um predador sexual, visto suas motivações. Assim como ele, muitos outros sujeitos flertam com ideias parecidas. Por isso que a presença da polícia em meio a esses grupos é tão importante. Um agente de outro país foi capaz de identificar o criminoso e prevenir um ataque, por estar infiltrado no meio deles. Como consequência, o criminoso foi detido e o plano foi frustrado. Eliminar as ferramentas apenas força esses criminosos a migrarem para outra plataforma, ao passo que utilizar o próprio programa para identificá-los e prendê-los parece entregar um melhor resultado. Esses são indivíduos criminosos que precisam ser punidos, não ocultados. Hoje, aos 37 anos de idade, Gavin Plumb encontra-se encarcerado em um presídio de Essex, na Inglaterra, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua.